Então, as enzimas, né? As enzimas são catalisadores biológicos longas, constituídas por longas cadeias de pequenas moléculas chamadas de aminoácidos, né? Então, a função das enzimas é viabilizar a atividade nas células, quebrando, no caso, as moléculas ou juntando-as para formar novos compostos. Então, essa é a função das enzimas, né? O que? É quebrar as macromoléculas, né? Ou juntando as moléculas para formar novos compostos, né? Então, viabilizando, no caso, a atividade das células. Com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA com propriedades catalíticas, chamadas de ribozimas, todas as enzimas são proteínas. Tá? Então, as características gerais das enzimas apresentam alto grau de especificidade, são produtos naturais biológicos, resultado de reações baratas e seguras, são altamente eficientes, acelerando a velocidade das reações, são econômicas, reduzindo a energia de ativação, não são tóxicas e apresentam condições favoráveis de pH, temperatura, polaridade do solvente e força iônica, né? São algumas das características das enzimas. As enzimas, na realidade, né, até o século XIX, eram poucas enzimas haviam sido identificadas. Então, a adição, então o nome das enzimas. Então, sempre é lá, a adição do sufixo ase, né? Então, é feito de que maneira a nomenclatura das enzimas? Através da adição do sufixo ase ao nome do substrato. Por exemplo, as gorduras. Então, lipo, que é do grego, que representa gordura. Então, lipo mais a terminação ase, então seria a lipase. Então, a lipase seriam as gorduras, as enzimas que no caso vão o quê? Vão trabalhar em cima das gorduras, fazendo com que, quebrando as macromoléculas de gordura, transformando aí em moléculas menores, que possam ser absorvidas pelo organismo para a geração de energia, CO2 e água, certo? No caso, o amido também encontrado nos alimentos, né? No caso aqui do grego, amilon, né? Mas a terminação ase dá o nome das enzimas que vão trabalhar em cima dos amidos. No caso, seriam as amilases, né? Então, a amilase é a enzima que vai trabalhar em cima dos amidos e fazer o mesmo procedimento que eles fazem com as gorduras e também com os outros alimentos que são ingeridos pelo ser humano, né? Por cada um de nós. Então, os nomes arbitrários, né? Temos a tripsina e a pepsina, que representam, né, que são, no caso, trabalhadas, trabalhadas pelas proteases. Então, as proteases trabalham em cima desses alimentos. A pepsina, né, nomes arbitrários, no caso, a tripsina e a pepsina, que representam as proteases, né, não alteram o estado de equilíbrio, porque no caso as enzimas abaixam a energia de ativação durante o processo catalítico e a constante de equilíbrio não é afetada pela enzima. Não apresentam efeito termodinâmico global, ou seja, a variação de energia livre da reação não é afetada pela enzima, né? Então nós temos aqui nesse caso aqui, ó, a energia e o caminho da reação. Então nós temos o substrato sendo transformado em produto pela ação da enzima, né? Então aqui no caso essa curva em vermelho representa a energia de ativação sem enzima, né? Desculpa, a vermelho, a energia de ativação com enzima. Então o que acontece com a energia de ativação do sistema? Ele diminui a energia de ativação, ou seja, a energia necessária, energia mínima necessária para que a reação venha acontecer. Aqui a curva em verde representa a curva que ocorre sem a presença da enzima. Nós temos que a energia de ativação é um pouco maior, né? Então o que faz a enzima no caso? Ela baixa a energia de ativação. Então faz com que o processo catalítico ocorra numa energia de ativação menor, tá? Então, no caso aqui, as enzimas, né? Então, a cinética enzimática, né? Enzimática, né? Então, Victor Henry, em 1903, foi o primeiro, né, a descobrir, né, essa cinética enzimática, através, né, onde ele descobriu o complexo, né, através da combinação
da enzima com substrato, formando-se o complexo enzima-substrato. Em 1913, né, Leonor Michaelis, enzimologista, né, ela e o Maud Menten, pediatra, então eles descobriram, né, também através da enzima, da cinética enzimática, né, através aqui, então, a combinação, no caso, da enzima com substrato, forma o complexo enzima-substrato. Então, essa parte da reação, só que a reação ela ocorre em duas etapas. A segunda etapa seria o que? Seria, no caso, a enzima atuando, no caso, no sítio ativo, né? Ou seja, o substrato entrando em contato com o sítio ativo da enzima, né? Quando o substrato ele entra em contato com o sítio ativo da enzima, para formar o complexo enzima-substrato, o que vai acontecer com o substrato? O substrato ele vai o quê? Ele vai, no caso, gerar os produtos, tá? E depois ocorre a separação. Então você tem o substrato sendo transformado em produtos e depois a enzima ali separada do processo, né? Então no final da reação aqui, que seria a segunda etapa da reação do processo enzimático, nós temos aqui a formação da enzima, né? A enzima sendo recuperada, mais o produto gerado, né, da reação enzimática do substrato com a enzima, né? Então, na primeira etapa da reação é uma etapa rápida, a segunda etapa já é uma etapa mais lenta, né? Então, lá, a primeira etapa é a etapa de formação do complexo enzima-substrato, é uma etapa mais rápida. A etapa mais lenta é onde o substrato é transformado em produtos e separado no caso da enzima, né? A enzima é recuperada nesse caso. Então, os componentes da reação, né? Nesse caso aqui, ó, a enzima reagindo com o substrato, tá? Então, nós temos aqui, ó, a enzima em questão, o substrato, tá? Aqui o que ocorre, vai ocorrer a reação, justamente no sítio ativo no sítio ativo da enzima, né? Ocorre a reação entre o substrato e o composto em questão aqui, tá? A reação vai acontecer, lá, o substrato se liga ao sítio ativo da enzima, aonde vai ocorrer a reação, aonde o substrato vai ser transformado em produtos e a enzima é recuperada, tá? Conforme a reação aqui em cima. Enzima mais substrato, conforme está aqui, ó, gera o que? O complexo enzima-substrato, que é esse camaradinho aqui, gerando o que? Produtos, né? Vai gerar aqui os produtos, né? E mais a enzima sendo recuperada, tá ok? A enzima, no caso, elas não são consumidas na reação, como nós vimos no caso anterior, então ela é recuperada, então a enzima não é consumida na reação, tá? Então nós temos aqui o exemplo da catálise, né? Que seria a decomposição da água oxigenada, né? Em presença dessa enzima chamada de catálise. Então você tem aqui a formação de água mais oxigênio e a enzima no final sendo recuperada, tá ok? Então aqui nos casos que nós temos a estrutura enzimática, né? Ela é constituída pelas ribozimas, que seria o RNA, tá? Seria o ácido ribonucleico, né? Ribonucleico, e as eloenzimas, que nada mais é que uma combinação entre a proteína e um cofator. A proteína, nesse caso, é a coenzima ou a proteína, né? O cofator, ele pode ser constituído por um íon inorgânico ou uma molécula orgânica. Quando o cofator, nesse caso, ele é constituído por uma molécula orgânica, ele é chamado de coenzima, né? A ligação entre a proteína e o cofator se dá por meio de uma ligação covalente, tá? E no caso aqui, meio de uma ligação covalente, né? Essa é a estrutura das enzimas, né? A ligação entre enzima e substrato, né? Ela se dá pelo processo chave-fechadura, que considera que a enzima possui sítio ativo complementar ao substrato. Então, esse tipo de ligação enzima-substrato, que se dá pelo processo chamado chave-fechadura, né? Foi descoberto por Emil Fischer, em 1894, que mostra um alto grau de especificidade das enzimas, né? Então, esse método que acontece? Então, considera que a enzima possui um sítio ativo complementar, ou seja, a enzima possui um sítio ativo que se liga, que se completa com o substrato, né? Ou seja, aqui, ó, nós temos a enzima em questão,
o seu sítio ativo, ou seja, no caso, o substrato, ela apresenta uma estrutura que vai encaixar justamente nesse sítio ativo da enzima, que é o chamado processo chave-fechadura, que é a ligação entre enzima e substrato dado pelo processo chave-fechadura. Então, forma aqui o complexo enzima-substrato, a enzima, né? Ou seja, o substrato se liga ao sítio ativo da enzima, aonde vai ocorrer a reação enzimática, né? A reação na presença né? E formar o que? O substrato vai gerar os produtos e a enzima no final ela é recuperada no processo, tá? Outro processo de ligação enzima-substrato é o processo chamado encaixe induzido, que foi descoberto por Koslund, né, em 1958, onde a enzima e o substrato sofrem conformação para o encaixe. O substrato, no caso, nesse caso, ele é distorcido para a conformação exata do estado de transição, ou seja, o sítio ativo da enzima está aqui. O que acontece com o substrato? Ele sofre uma conformação, uma mudança em sua estrutura para que ele possa o que, professor? Para que ele possa, nesse caso, se encaixar o que? No sítio ativo da enzima. Então, o substrato ele sofre uma mudança, uma conformação em seu estado para que ele possa se encaixar no sítio ativo da enzima. Então, forma nesse caso aqui, ó, a conformação do estado de transição, né, da enzima substrato se conformando à enzima. Então, aqui ocorre a reação, o substrato forma os produtos e a enzima no final é recuperada no processo, tá? Esse processo é chamado esse tipo de ligação enzima-substrato é chamado de encaixe induzido, né? Quais são os fatores que afetam as reações enzimáticas? O pH da solução, a temperatura, concentração das enzimas, concentração dos substratos, presença de inibidores, né? Com relação ao efeito do pH sobre a enzima, deve-se às variações no estado de ionização dos componentes do sistema à medida que o pH varia, né? As enzimas são grupos ionizáveis que existem em diferentes estados de ionização. Então aqui, ó, à medida que a velocidade da reação aumenta, o que acontece? À medida que o pH aumenta, a velocidade da reação também vai o quê? Aumentando, né? Até que ela atinge o que a gente chama de velocidade máxima, que representa o quê? Que está representado justamente pelo pH ótimo, né? A velocidade máxima ocorre no pH ótimo. Acima disso, o que acontece com a velocidade? Ela começa a diminuir, tá? Então, a estabilidade de uma enzima ao pH depende da temperatura, da força iônica, da natureza química do tampão, concentração de íons metálicos, contaminantes, concentração de substratos ou cofatores de enzima, né? E a concentração de enzimas. Aqui nessa tabela, nós temos aqui a concentração de algumas enzimas. O pH ótimo de algumas enzimas. Por exemplo, a pepsina apresenta um pH ótimo, um pH ácido em torno de 1,5. A tripsina, um pH ótimo de 7,7. A catálase, pH de 7,6. A arginasa, 9,7. E a fumarasa de 7,8, né? Aqui a influência da temperatura. Tá, à medida que aumenta a temperatura, você tem dois efeitos acontecem, né? Ou seja, a taxa de reação aumenta, como se observa na maioria das reações químicas, e a estabilidade da proteína decresce devido à desativação térmica, tá? Então a estabilidade da proteína decresce devido à desativação térmica, né? Pelo aumento da temperatura. Então a enzima, temperatura ótima para que atinja a sua atividade máxima, é a temperatura máxima na qual a enzima possui uma atividade constante, por um período de tempo, né? Então aqui nós temos o gráfico que mostra a velocidade da reação pelo aumento da temperatura. À medida que aumenta a temperatura, o que acontece, professor? A velocidade da reação vai acontecendo, né? O que acontece? Até atingir o que a gente chama de velocidade máxima, né? O que acontece? Quando atingiu a velocidade máxima, representa a temperatura ótima, tá? A chamada temperatura ótima para que para que atinja a sua atividade máxima, para que a enzima atinja a sua atividade máxima, né? Então, nesse caso aqui, né, é o chamado efeito da temperatura, né? A concentração de substratos, né,
varia durante o curso da reação à medida que o substrato é convertido em produto, né? Então, à medida que a concentração do substrato vai aumentando, o que acontece com a velocidade? Ela também vai aumentando. Vai chegar um momento que essa velocidade ela não vai aumentar mais, ela se mantém constante, a velocidade se mantém constante, é onde a enzima atinge a chamada velocidade máxima, né? Nesse caso aqui, ó, a chamada velocidade máxima, né? Ou seja, aqui você pode aumentar a concentração de substrato que ela não vai se alterar, né? Nesse caso aqui, ó, pode aumentar a concentração de substrato que a velocidade, no caso da reação, não vai se alterar, tá? Atinge o que a gente chama de condição ótima, né? A concentração do substrato, pH e temperatura, né? Já vimos isso aqui. No caso aqui a pepsina, só um exemplo. No caso a pepsina apresenta um pH ótimo em torno de 1 a 2, né? A urease, né? Um pH é outra enzima que apresenta um pH em torno de 6 a 7, pH ótimo em torno de 6 a 7. E a arginase apresenta um pH em torno de 9 a 10, né? De 10 a 11, pH ótimo, né? Aqui a taxa de reação em função da temperatura, né? À medida que a temperatura vai aumentando, a taxa de reação vai aumentando até que se atinge o que a gente chama de temperatura ótima, né? Onde tem a máxima taxa de reação. Aonde nós temos a máxima taxa de reação é onde acontece a temperatura ótima da reação, tá? As vitaminas, né? É um termo empregado para substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para o bom funcionamento do organismo. Não são sintetizadas pelo organismo, devem ser obtidas através da dieta, tá? Através da nossa alimentação diária, né? A classificação das vitaminas quanto à solubilidade, elas podem ser classificadas em hidrossolúveis, são vitaminas solúveis em água, vitaminas do complexo B e vitamina C, por exemplo, e as lipossolúveis são vitaminas solúveis em lipídios ou gorduras, né? Que são as vitaminas A, D e E e K. A, D, E e K, tá? Então, as vitaminas, a quantidade de vitaminas exigidas diariamente para um adulto de constituição média, aproximadamente 70 quilos, né? Então, as hidrossolúveis. Então, a vitamina B1, que é a tiamina, quantidade em torno de 1,5 miligramas. A B2, que é a riboflavina, 1,8 miligramas. B3, niacina ou ácido nicotínico, 20 miligramas. B5, ácido pantotênico, desconhecido, não sabe a concentração, né? B6, piridoxina, 2 miligramas. B9, ácido fólico, 0,4 miligramas. B12, a cobalamina, 3 microgramas. E, no caso, 3 miligramas, né? No caso aqui, microgramas, né? E a vitamina C, ácido ascórbico, né? Encontrado no ácido ascórbico, 45 miligramas. Né? As hidrossolúveis. Já as lipossolúveis, né? Vitamina A, né? Em torno de 5.000 unidades, né? Internacionais. No caso, vitamina D, 400, vitamina E, 15 e vitamina K, 70 miligramas, né? Aqui é microgramas e miligramas. Então, aqui é microgramas, tá? Microgramas e aqui é miligramas. Então, as vitaminas hidrossolúveis, por exemplo, a vitamina B1, né, que é a tiamina, funções: auxilia na oxidação dos carboidratos, produção de energia pelas células, mantém o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso, previne o beriberi, que é a polineurite e paralisia ou atrofia de músculos, resultando em debilidade grave com dor irradiada e insuficiência cardiorrespiratória. Aonde é encontrada essa vitamina? Em cereais integrais, pães e feijão, fermento de padaria, verduras, carne de porco e fígado. Deficiência, falta da vitamina B1, causa lesões no sistema nervoso central e periférico,
degradação das bainhas de mielina, chamado beriberi, distúrbios gastrointestinais, falta de apetite, indigestão, constipação grave, né? Aqui, com recomendações nutricionais da vitamina B1, né, para diferentes faixas etárias, ok? A vitamina B2, tá, é também outra vitamina hidrossolúvel, né? Funções, componente de diversas enzimas, entre elas as que atuam no transporte de oxigênio e nos processos de respiração celular. Desempenha papel importante na visão, ajuda a manter a integridade da pele. Fontes, onde nós podemos encontrar leite e derivados, carnes, fígados, ovos, cereais integrais e verduras. Deficiência, o que causa? Fissura na pele, rachaduras no canto da boca, anemia e fotofobia. Há recomendações nutricionais da vitamina B1 para diferentes faixas etárias, é mostrado na tabela a seguir. Vitamina B3, também é uma vitamina hidrossolúvel, tá? A niacina ou ácido nicotínico ou vitamina PP. Vitamina B3, importante na ativação de várias enzimas envolvidas na liberação de energia por carboidratos, lipídios e proteínas. Atua na respiração celular, especialmente importante para as células da epiderme, epitélio intestinal e nervos. Onde nós podemos encontrar? Quais são as fontes? Carnes, fígado, cereais integrais e nozes. Deficiência causa pelágra. O que é pelágra? Lesões na pele, diarreia e distúrbios nervosos. Aonde, olha lá, recomendações nutricionais da vitamina B3 para diferentes faixas etárias é mostrada na tabela a seguir. Hidrossolúveis, B5, né? Aonde nós podemos, quais são as funções? Essencial para o metabolismo energético, atua no metabolismo das gorduras. Fontes, carnes, leite, derivados, verduras e cereais integrais. Deficiência, anemia, fadiga e dormência dos membros. Recomendações nutricionais da vitamina B5, estão mostradas na tabela a seguir. Vitamina B6, funções, componente de enzimas que participam do metabolismo de aminoácidos e proteínas. Importante para a saúde da pele e para o bom funcionamento do sistema nervoso. Fontes, onde nós encontramos carnes, fígados, leite, derivados e cereais também integrais. Deficiência causa anemia, doenças da pele como dermatites, convulsões, náuseas e vômitos. A outra vitamina, chamada B6, aqui no caso, recomendações nutricionais da vitamina B6 para as diferentes faixas etárias, é mostrado na tabela a seguir, dada em miligramas por dia, né? Aqui no caso, a vitamina B8, funções, importante nos processos energéticos celulares, participa da síntese de ácidos graxos e de purinas, bases nitrogenadas envolvida com processo de síntese de ácidos nucleicos e multiplicação celular, essencial para a saúde da pele e dos cabelos, atua na síntese da queratina, proteína que forma os pelos, protege e impermeabiliza a pele. Onde nós podemos encontrar a vitamina B8? Carnes, legumes, verduras e bactérias da flora intestinal. Deficiência dessa vitamina causa o quê? Inflamações na pele, aumento da queda de cabelos, apatia, letargia, náuseas e vômitos. Vitamina B9. Funções, importante na síntese de purinas e de timina. São bases nitrogenadas do DNA, envolvida com processo de síntese de DNA e multiplicação celular. Durante o desenvolvimento embrionário, atua na formação do tubo neural, que origina o sistema nervoso, né? Importante para a maturação dos glóbulos vermelhos do sangue. Fontes, onde nós podemos encontrar vegetais verdes, frutas, cereais integrais e bactérias da flora intestinal. Deficiência, anemia macrocítica, malformação fetal, causa o que a gente chama de espinha bífida, infertilidade masculina, né? Recomendações nutricionais da vitamina B9 para as diferentes faixas etárias.
Vitamina B12 também, que é uma vitamina hidrossolúvel. Funções: essencial para o crescimento, atua na síntese de nucleotídeos, constituintes dos ácidos nucleicos e fundamentais para a multiplicação celular, essencial para a formação e maturação dos glóbulos vermelhos e do sangue, essencial para a manutenção da integridade dos nervos espinhais. Onde nós podemos encontrar essa vitamina? Na carne, nos ovos, leite e derivados. Deficiência causa anemia perniciosa ou megaloblástica. Hemácias grandes e mal formadas, né? Que representa hemácias grandes e mal formadas. Distúrbios nervosos provocados pela desmielinização de nervos espinhais, que podem levar à paralisia. Recomendações nutricionais da vitamina B12, né, para as diferentes faixas etárias, é mostrado na tabela seguinte. Vitamina C, também é uma vitamina hidrossolúvel. Funções: essencial para a boa formação das fibras colágenas e para o crescimento ósseo. Mantém a integridade dos vasos sanguíneos, previne infecções e o escorbuto. Deficiência na cicatrização de feridas, lesões gengivais, com perda dos dentes e infecções orais. Fontes: frutas, principalmente as cítricas, tomate, verduras e pimentão. Aonde nós podemos... A deficiência causa o quê? A deficiência dessa vitamina causa fibras colágenas defeituosas e flacas, interrupção do crescimento, sangramento das gengivas, dores das juntas e a escorbuto. Recomendações nutricionais da vitamina C é mostrado para as diferentes faixas etárias, é mostrado na tabela seguinte, né? As vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, funções necessárias para o crescimento normal da maior parte das células corporais, especialmente para o crescimento e proliferação normal dos diferentes tipos de células epiteliais. Necessária para a síntese dos pigmentos visuais da retina, previne, no caso, a cegueira noturna. Necessária para a manutenção da integridade da pele, conjuntiva dos olhos, epitélios respiratórios, intestinal e urinário. Vitamina é uma vitamina anti-infecção. Fontes: leite e derivados, fígado, gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau, vegetais verdes e amarelos, frutas vermelhas, amarelas e alaranjadas, onde nós podemos encontrar essa vitamina. Deficiência causa cegueira noturna, pele seca e escamosa, infecções nos epitélios de revestimento, principalmente conjuntivo dos olhos, revestimento dos tratos urinário e intestinal e vias aéreas. Então, na tabela a seguir é mostrada as recomendações nutricionais dessa vitamina para as diferentes faixas etárias, dada em miligramas por dia, né? A vitamina D também é uma vitamina lipossolúvel, né? Funções: aumenta a absorção gastrointestinal de cálcio e sua deposição nos ossos. Importante nos processos de mineralização, crescimento e reparo ósseos. Previne o raquitismo, enfraquecimento e deformação dos ossos. Fontes: onde nós podemos encontrar leites derivados, fígado, óleo de bacalhau, gema de ovo, vegetais ricos em óleos. Deficiência, raquitismo em crianças e enfraquecimento dos ossos em adultos. A vitamina D é produzida na pele humana sob a ação de raios solares e no fígado a partir das substâncias precursoras presentes nos alimentos. Vitamina D é uma vitamina também, no caso, é uma vitamina lipossolúvel, tá? Tá, no caso aqui, ó, vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, tá, pessoal? Então aqui no caso aqui é mostrada a tabela aqui, as recomendações nutricionais da vitamina D para as diferentes faixas etárias. Vitamina E também é uma vitamina lipossolúvel. Funções: antioxidante, previne a oxidação de gorduras insaturadas, proteção da membrana plasmática e de organelas celulares membranosas, previne esterilidade masculina e aborto. É uma vitamina anti-esterilidade, atua na prevenção das células tubulares, renais e musculares. Onde nós podemos encontrar essa vitamina? Germe de trigo, óleos vegetais, vegetais folhosos, arroz, algodão, milho, girassol, nozes e gema de ovo.
A deficiência dessa vitamina, a falta, causa o quê? Anormalidades estruturais e funcionais da membrana plasmática e de organelas celulares. Esterilidade masculina, aborto impede, no caso, o crescimento normal, provocando degeneração das células tubulares, renais e musculares. Então, na tabela a seguir é mostradas as recomendações nutricionais da vitamina E para as diferentes faixas etárias. Vitamina K, também é uma vitamina lipossolúvel. Funções importantes para a síntese de compostos envolvidos na coagulação sanguínea, previne, no caso, hemorragias, né? Fontes, onde nós podemos encontrar vegetais verdes, tomate, castanha, bactérias de flora intestinal. A sua falta causa hemorragias por deficiência no processo de coagulação sanguínea, né? Na tabela a seguir é mostrado as recomendações nutricionais da vitamina E para as diferentes faixas etárias. E aqui as atividades propostas referente a esse assunto, né? Estão, né, atividades propostas sobre enzimas e vitaminas, páginas 70, 71, 72 e 73 da apostila 12A, parte A, 12, parte A, né? As atividades para construir estão na página 70 e tarefa para casa, ou seja, a tarefa para praticar e para construir estão na página 70, 71 e 72. Essas são atividades propostas para serem desenvolvidas.